nos acompanham pelo nosso canal no YouTube, no Facebook, um pouco pertinho, para nós isso tudo é novidade. Então, mais uma vez, boa noite a todos que nos acompanham através do nosso canal no Facebook. Boa noite a todos os desencarnados, temos certeza que estão aqui presentes. Boa noite a Todo-Poderoso, rogando nesse instante que nos cubra com a sua energia, nos trazendo paz, equilíbrio, tudo aquilo que necessitamos para que possamos, na noite de hoje, levar, através da palavra do nosso amigo Pinheiro, uma palestra, uma conversa. É um momento diferente que estamos passando, mas mesmo assim não podemos nos afastar da nossa fé, da nossa doutrina. Nos liga ao nosso Mestre Jesus. Convido a todos nesse instante para fecharmos sim os nossos olhos e fazermos a nossa oração de abertura. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, e de todos nós aqui na terra, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, Senhor. Passo nesse instante a palavra ao nosso amigo Pinheiro da palestra da noite. Uma boa noite a todos, meus irmãos em Cristo e irmãs que nos acompanham nesse momento, em cada canto desse planeta, através da tecnologia que é a nós proporcionada nessa noite, muito útil nesse momento, que faz com que nós nos aproximamos mesmo à distância, através da página do nosso Facebook, do Centro Espírita Luz e Caridade. Queridos irmãos, nesses momentos difíceis que vivenciamos, devido a essa pandemia, tomo até a liberdade de dizer, por que não, diante dessa prova, toda a humanidade, estamos aqui, hoje, nessa transmissão ao vivo dessa Casa de Luz, para trazer o nosso abraço fraterno a todos, com o sentimento de que juntos vamos superar essa prova e esse momento. O tema que fomos convidados a falar nessa noite nos remete a uma reflexão profunda nesse momento que estamos vivenciando. Tema, Kardec trabalhou muito no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, capítulo esse que tem como tema, como título, e o tema que nós vamos trabalhar está no Homem de Bem. Portanto, esse é o tema da nossa noite, o Homem de Bem. Quando Jesus trabalhava o seu evangelho, levava o seu evangelho, certa vez em Cafarnaum, ele fez uma menção muito interessante àqueles que lá estavam com eles. Disse Jesus: amai-vos os vossos inimigos, fazei o que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Por quê? Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis nisso? Não façais assim. E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que
que fazeis demais nisso? Também não fazem assim os pagãos? Sede então, pois vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso. Essa passagem narrada por Jesus, finalizando no capítulo 5 de Mateus, onde ele traz as bem-aventuranças, está lá no versículo 44 e 48. Kardec nos traz essa passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, e esclarece que a perfeição de Deus é infinita, é uma perfeição absoluta. Mas os homens que com Jesus caminhava, esses homens que com Jesus falava, na sua grande maioria, eram pessoas muito simples, pessoas do campo, pescadores, agricultores, humildes, sem ou quase nenhum conhecimento, e analfabetos. No momento, Jesus limitou-se a lhes apresentar então um modelo e a dizer-lhes que se esforçassem para alcançar. Claro, meus irmãos que nos acompanham nesse momento, que atingir tamanha perfeição, o ser humano, mesmo atingindo, não seriam então perfeitos como é perfeito o Pai Celestial, no sentido literário da expressão que Jesus apresentou. Por quê? Porque sabia Jesus que Deus é a perfeição absoluta e a nossa perfeição então atingida seria a perfeição relativa. Kardec então, nesse capítulo Sede Perfeito, vai nos falar também sobre o homem de bem. Afinal de contas, esse é o nosso grande objetivo de estarmos aqui nas nossas sucessivas reencarnações e nessa reencarnação, a buscar essa nossa transformação moral, que há muito tempo nós vimos tentando trabalhá-la sucessivamente em outras jornadas e ainda estamos, quem sabe, tão longe de atingir ainda. Mas esse é o nosso propósito, né? E o que significa então essa transformação moral? Esse buscar essa transformação moral? Falando de uma forma muito simples, seria melhorar essa relação conosco mesmo, essa relação com o nosso próximo. E dessa forma então caminhar diante desse grande projeto de nós. Mas que projeto é esse que Ele nos fez? O projeto da angelitude. O projeto da angelitude consiste nesse estado de perfeição relativa a qual o Espírito está a conquistar, através do seu esforço, é claro. E quando ao conquistar, ao buscar essa perfeição relativa, digamos assim, ele também vai alcançar então a felicidade ensinada por Jesus, e que disse com todas as letras, não ser desse mundo, não ser do mundo material, mas sim a felicidade do Espírito. Claro que, consciente ainda das nossas múltiplas limitações, sabemos que ainda estamos muito longe de alcançar. Por quê? Porque ainda temos grande dificuldade de compreender, muitas vezes, o sentido de tudo que acontece na nossa vida. E daí, tropeçamos em muitos momentos ao longo da jornada. E esse processo de buscar essa transformação moral, esse propósito, como eu disse, passa pelo esforço individual de cada um, para alcançar então o projeto desenhado por Deus a todos,
É um processo individual, mas que Deus proporcionou a todos. Mas aqueles que me escutam nesse momento, por esse canal de comunicação, e que a distância, como eu já disse, nos une através dele, acreditem numa certeza, esse é um caminho que não tem mais volta, mesmo que lentamente. Por quê? Porque no momento que nós tomamos consciência que nós não nascemos no berço, e muito menos morremos no túmulo, acabamos no túmulo, porque nós somos um espírito imortal criado pelo Pai, ou seja, nós já existimos muito antes de ocupar esse corpo físico. O Pai, então, nos cria a sua imagem e semelhança. Para quê? Para que através das sucessivas experiências na matéria e também no mundo espiritual, o Espírito busque desenvolver a essência divina que está nele. Através do quê? Através dessas experiências por nós vivenciadas toda vez que aqui estamos. Com qual objetivo? Chegarmos até o Pai. Alcançando assim essa felicidade prometida por Jesus. Portanto, não podemos, nós, nos dias de hoje, não podemos mais nos permitir, diante desse conhecimento já adquirido, e de tudo que já foi nos revelado, através dessa doutrina esclarecedora, ficar estacionado nos nossos erros do passado. Erros que nos amarram. Erros esses que dificultam a nobre arte de perdoar. Erros esses que fazem com que o nosso coração continue ainda muito endurecido. Erros que nos fazem ficar passivos diante de todo o conhecimento que Jesus nos trouxe com tanta dificuldade, com tantas limitações na sua época, porque não era fácil. Não é que nem hoje, deslocar-se de um lado para o outro, sem tecnologia. Não. Jesus teve muita dificuldade em trazer esses conhecimentos. Refletindo sobre o tema da noite de hoje, no cantinho do pensamento que eu fui colocado nos últimos 50 dias, sobre o homem de bem, pensei o que Kardec quis dizer com o verdadeiro homem de bem. Porque se ele usou a expressão verdadeiro, é porque também existe o falso homem de bem. Porque senão haveria necessidade, então, dele utilizar essa expressão, o verdadeiro. Diz Kardec no Evangelho 17, sede perfeito. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade. No cantinho do pensamento que foi colocado, eu me perguntei, eu tenho sido um homem de bem? Fiquei em dúvida. Irmãos, eu fiquei em dúvida. Depois que li esse conceito que Kardec trouxe do homem de bem, eu fiquei em dúvida. Então, de uma forma amorosa, interroguei minha própria consciência, diante de todo o tempo disponível que agora, nesse momento, agora, a vida estava me proporcionando, porque agora eu tenho tempo para parar. Como nós temos agido diante de tudo que temos vivenciado? Será que temos feito todo o bem que poderíamos ter feito? Será que mesmo nesse momento difícil que estamos vivenciando, útil ao nosso próximo? Será, meus irmãos, que estamos tendo a capacidade de rever nesse momento as nossas prioridades? São palavras que, de uma forma indireta,
Kardec utilizou para nos chamar a atenção, nos chamar a reflexão do que é verdadeiramente ser um homem de bem. O homem de bem, diz Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Nesses tempos difíceis que temos vivenciado, todos nós vivenciados, cada um com a menor ou maior intensidade, mas todos temos vivenciados, onde nós que temos a consciência através do ensinamento de Jesus, e hoje, como já disse, esclarecido com maior profundidade através dessa doutrina, que nos esclarece, que nos descortina esse mundo que Jesus nos disse que não é o mundo onde fica a verdadeira casa do Pai. Que nada acontece sem a permissão do Pai. E através disso, Ele nos submete a todas as coisas conforme a nossa necessidade, para que através dessas experiências que nós temos vivenciado, experiências como as nossas dificuldades financeiras, que nesse momento, para muitos nesse momento, se acentuam de uma forma muito presente, as dores físicas, as dores emocionais, as nossas decepções com relação às nossas expectativas em relação ao outro, enfim. São provas e expiações necessárias ainda ao Espírito que devemos experimentar. Sim, devemos experimentar, mas sem murmurar, sem reclamar, pedindo forças ao Pai, então, espirituais, que nos fortaleça em cumprir a prova, quando muitos ainda pedem para que ela seja removida, não entendendo o propósito de tal ação. Para que possamos então alcançar ser esse homem de bem, nós temos tido fé então nesse Pai, diante do que nós temos vivenciado. Quando nós somos assolados pelas diversas dificuldades que a vida nos oferece, nós temos nos mantido firme na fé? E olha, que não são só essas dificuldades que nós temos vivenciado. Em outros momentos também fomos impactados. Nós estamos nos mantido nessa fé, que muitas vezes nos dizemos que temos. Kardec então diz que o verdadeiro homem de bem é possuidor do sentimento da caridade e do amor. Será que ao longo da nossa jornada nós temos refletido do que seja a verdadeira caridade entendida por Jesus? Que é a benevolência, a indulgência, o perdão, como nos trazem com muita clareza os Espíritos superiores? Será? Certa vez, numa conversa, meus irmãos, com um amigo, ele me relatou um acontecimento que me fez mudar o meu sentimento com relação do que é caridade. Contou-me que certo dia, retornando da sua casa, do seu trabalho para a sua casa com a sua filha, depois de um dia exaustivo, cansativo de trabalho, ao parar num sinal de trânsito, porque aqui a gente conhece como sinal de trânsito, ou sinaleira, se aproximou do carro dele um morador de rua, num estado lastimável de completo abandono. Qual seria? Qual seria a nossa reação diante de um fato semelhante a esse? Talvez muitos fechassem de imediato o vidro do seu carro. Outros, quem sabe, nem abrisse esse vidro. Com a alegação, que é o que a gente escuta, com a alegação da falta de segurança. Ele abriu o vidro, e qual foi a sua surpresa, meus irmãos? Aquele necessitado, aparentemente de tantas coisas materiais, disse-lhe:
eu não quero pedir nada. Não se preocupe, eu não quero pedir nada. Só agradecer. Agradecer por ter baixado o vidro para me ouvir. Porque você viu em mim alguém que precisa de ajuda. Naquela pequena fração de segundos narrada por esse amigo, eu entendi. Eu entendi o sentido da verdadeira caridade entendida por Jesus. De nós nos colocarmos no... Quantas vezes nas nossas experiências que nós vivenciamos, achamos que estamos fazendo caridade? Quantas vezes? Dando uma moeda, por exemplo. Não que dar uma moeda não seja um ato de caridade. Não. Em muitos momentos é um ato de caridade. Com certeza é. Mas o que queremos mesmo em muitas ocasiões é ser vir livre daquela situação. Dando aquela moeda. Para logo aquela criatura sair de perto da gente. E nós seguimos o nosso caminho. A caridade muitas vezes, ela está no simples ato de estar disponível para escutar alguém. Parece tão pouco, né? Quantos irmãos estão nesse momento, carentes de ser ouvido, presos nas suas paredes materiais e nas suas paredes emocionais, querendo ser ouvido? Quantos? Quantos nesse momento estão carentes de um afeto, de um contato? Mesmo nesse momento, com a sensação que nós estamos inertes, parados, presos, a providência divina, na sua infinita, funcionando ao ser humano, que ele recalcule a sua rota, que ele repense valores, que ele olhe com mais atenção aqueles que estão tão perto dele hoje, mas até ontem estavam tão longe dele, seus familiares, seus amigos. Que ele respeite as diferenças de pensar, de agir do seu semelhante. Que trabalhe o seu egoísmo, o seu orgulho com relação ao seu semelhante, de uma forma mais intensa. A fim de buscar o quê? A fim de buscar esse caminho reto, essa porta estreita de valores nobres que Jesus nos ofereceu há muito tempo. Há muito tempo. E há muito tempo nós acabamos nos perdendo nesse caminho. Que possamos então, nesse tempo tão precioso que hoje temos, porque hoje nós temos tempo, repensar as ofensas sofridas e quem sabe daí perdoar o nosso opressor. Kardec também diz que o homem de bem deve ser indulgente. Indulgente com o quê? Com as fraquezas alheias. Ele não deve julgar. Ele não deve julgar para que amanhã não seja ele que está sendo julgado. Ele não deve se sentir feliz com a desgraça do outro, porque amanhã pode ser ele o desgraçado. Ele não deve ser maledicente, não deve trazer fofocas, intrigas, porque amanhã pode ser ele que vai sofrer por essas intrigas. Por fim, Kardec diz que essa não é, meus irmãos, a relação das qualidades que definem totalmente o homem de bem. Não é. Kardec diz que ela não é um total, não é todas, mas ele afirma com todas as letras, né? Mas aquele que se esforça para possuí-las estará no caminho que conduz às demais. Veja que interessante. Tem que haver um início, tem que haver o primeiro passo. Kardec foi uma pessoa muito inteligente, foi um espírito muito iluminado e preparado pela espiritualidade, por Jesus, para nos trazer esses ensinamentos tão profundos.
nesses tempos de profunda reflexão que nós estamos vivenciando, vamos buscar, na nossa intimidade, realinhar a nossa vida, reavaliar as nossas prioridades diante dos ensinamentos daquele que é o nosso modelo e guia, que não só falou, ele não só praticou, mas também ele vivenciou, ele compartilhou todo o seu ensinamento de amor com aqueles que estiveram com ele, nos mostrando assim como é ser verdadeiramente um homem de bem, nos mostrando assim esse caminho que nos leva até o Pai, porque ele disse claramente que ninguém chegaria ao Pai sem passar por ele. Muitos ainda, nos dias de hoje, em pleno século XXI, ainda não entenderam essa mensagem. Não entenderam? Esse passar por ele é colocar em prática todo o seu ensinamento de amor. Amor consigo mesmo e amor pelo próximo. Que Deus, meus irmãos, na sua infinita misericórdia, nos ampare, a todos nós, e que possamos sair dessa experiência que nós estamos todos vivenciando hoje, que atinge de uma forma igual, mais fortes, melhores como criaturas espirituais, porque nós somos espírito imortal. E dessa forma, nós saindo cada vez melhores dessa situação que estamos vivenciando, nós possamos então ajudar o Cristo nesse grande processo de transformação planetária que está envolvendo nosso planeta. Que tenhamos paz em nossos corações, que sejamos firmes na nossa fé, que possamos ter um tempo a mais para nos conectar com essa divindade que está em nós e assim, dessa forma, contribuir para que possamos, como eu disse, sairmos melhor da situação. Desejo, nesse momento, aqueles que me escutam nesse momento, desejo do fundo do meu coração, do fundo da minha alma, muita paz, muita luz, que todos tenham uma excelente semana e que possamos caminhar junto diante disso tudo que nós estamos vivenciando. Que assim seja, Senhor. Agradecemos ao Pinheiro por ter vindo nesta noite até a nossa casa espírita nos falar sobre um homem de bem. Esse homem que buscamos todos os dias, todos nós, sermos. Ainda estamos em fase de construção, como bem colocou o Pinheiro. É uma luta diária, mas Deus é misericordioso, nosso Mestre Jesus está conosco o tempo inteiro, nos auxiliando nessa nossa jornada evolutiva. Nesse instante faremos a nossa prece de oração, rogando nesse instante a Deus, ao nosso Mestre Jesus, cubra a todos nós, encarnados e desencarnados aqui presentes, a todos vocês que nos acompanharam pelo nosso canal no Facebook, que estão nesse instante em seus lares. Rogamos ao nosso Pai que nos enxergue com a sua luz divina, que ela possa preencher todo o nosso ser, que ela chegue a todos os nossos átomos, que compõem as moléculas que formam as células do nosso corpo e que se espalhe por todos os nossos corpos astrais. Que essa energia poderosa, meu Pai, faça asepsia de todos os lares, que envolva com a tua luz todos os teus filhos que ali moram, e que essa luz, Pai, se expanda
espalhe e possa chegar a todos os hospitais, creches, orfanatos, asilos, penitenciárias, hospitais psiquiátricos, hospitais infantis, instituições que cuidam dos animais, instituições que cuidam da nossa natureza. Que todas essas instituições, Pai, recebam a Tua luz. Aqueles que estão acamados, que recebam a Tua energia. Aqueles que sentem dor, Pai, no corpo ou na alma, tira-lhes a dor. A todos os nossos irmãos que estão acamados com o problema do vírus, que também, Pai, tenha misericórdia. Que todos possam superar esse momento para darem continuidade às suas vidas. Agradecemos imensamente a Deus a nossa vida, a nossa saúde física, mental e espiritual, ao nosso corpo perfeito. Agradecemos a Deus pela nossa família. Agradecemos a Deus por tudo que nós temos e tudo que nós não temos. Agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos aqui nesse momento, Senhor, pois Tu bem sabes que nós pedimos. E pedimos a Ti nesse instante força, muita força, para que a gente possa ultrapassar todos os obstáculos. Que nos dê sabedoria, paciência, amor, tudo aquilo, Pai, que necessitamos num momento tão delicado, porque passa a humanidade. Que a Tua luz para o nosso planeta Terra, que percorra, que entre em todos os lares, que o manto de Mãe Maria possa envolver a todos os Seus filhos aqui na Terra, e que essa energia possa ir a todas as moradas, sejam elas físicas ou espirituais, Senhor, por todos os Teus universos. Agradecemos aos nossos mentores, guias espirituais, incansáveis ao nosso lado, nos auxiliando, nos orientando, nos fortalecendo, para nós seguirmos a nossa jornada. Que possamos sair, Pai, desta casa, que vocês em seus lares possam se sentir fortalecidos, pois não tenham a menor dúvida de que Jesus está com vocês. Jesus está conosco, principalmente nos momentos difíceis, nos abençoando. Que essa luz poderosa possa se alastrar por todo o nosso Brasil, a nossa pátria do Evangelho. Rogamos a Ismael, o nosso protetor espiritual, a Bezerra de Menezes, a Chico Xavier, a Eurípides Barçanufo, a todos esses espíritas maravilhosos que passaram aqui pela terra, pelo Brasil, que continue a abençoar a pátria do Evangelho, pois temos certeza, Senhor, que tudo passa e em breve, com consciência e responsabilidade, retomaremos as nossas vidas, mas de uma outra forma, muito mais humanos do que quando começamos esse processo. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja, Senhor, o Teu santo e mais sagrado nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita, meu Pai, a Tua vontade, aqui na terra como em todos os universos. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores.
E não nos deixeis cair, meu Pai, em novas tentações. Mas livra-nos de todos os males, pois teu, meu Pai, teu é o reino, o amor, a glória, hoje e sempre. Agradecemos também aos mentores dessa casa, aos mentores desse trabalho, por mais essa noite de encontro para a palestra, o Centro Espírita Luz e Caridade. Que assim seja, Senhor. Assim seja.